estou aqui no Espaço Augusta, né? Onde são exibidos grande parte dos filmes nacionais. Falando nisso, vamos falar dos filmes nacionais mais vistos até hoje? Papo furado, fui! Logo aqui na entrada do Espaço Augusta, tem dois ícones do cinema nacional, no Grande Hotel e o Oscarito. Grande parte dos filmes aqui são nacionais. Civil, tudo nacional. Antes eu vou só te pedir licença para pedir aquele favor de sempre. Sim. Quem aí nos assiste pouco, ou é um telespectador, né? Assim, nosso para se inscrever aqui no Papo Furado, dá o like no vídeo, compartilha, que isso ajuda e motiva a gente gravar conteúdo aqui para o YouTube. Ô Gui, disserta aí. Então hoje a gente vai valorizar o produto nacional. Vou falar de filmes nacionais da década de 70 e 80. Você vai perguntar, o que é? Filmes Trapalhões? Sim, mas vamos falar de outros também. Vai ter filmes dos Trapalhões aí do Didi Mocó? Vai. Então beleza, começa. Dudu, conforme nós falamos até em outro vídeo, no dia 17 de agosto de 2024, nós perdemos o Silvio Santos, que conforme você falou, parece que é uma pessoa até da família. Pô, foi 60 anos de exibição do programa Silvio Santos. Sim, quando ele viajava, tinha um programa pessoal, ele deixava os programas gravados, tudo. O programa nunca ficou fora do ar. Mas o Silvio Santos fez filme? Aproveitando o ensejo, vamos falar de um filme produzido pelo SBT, no ano de 84. Bom gancho. O título do filme é Padre Pedro, que, por incrível que pareça, quem fez o papel título foi o Pedro de Lara, aquele jurado irreverente e tudo lá. Bonito pra caramba. Quem também teve um papel de destaque foi o Gugu Liberato e o Zé do Caixão, ambos também já falecidos. Esse filme foi bom ou foi um abacaxi, cara? Engraçado que ele foi exibido nas férias de julho do ano de 84. E teve bilheteria, não sei porque a criançada estava de férias. Sabe quem teve participação antes da Cama Escondida? O Ivo Holanda e o Carlinhos Aguiar. Produção! O Ivo Holanda foi acreditado e o Carlinhos Aguiar sabe que não. Olha só, o Ivo Holanda é muito bom, hein? Teve uma participação. Engraçado que quando o filme estava passando no cinema, o Zé do Caixão participou daquele programa Viva a Noite. E sabe que ele cortou a unha para participar do programa? Isso foi até fato. Viva a Noite, que era apresentado aí pelo Gugu Liberato, né? Tem muita gente aí que nem viu isso, né? Para quem não pegou a época, era um programa apresentado pelo Gugu Liberato, sábado à noite, chamava Viva a Noite. Que era um programa de gincana, né? Sim. E o Zé do Caixão, além dele e o Gugu terem participado do filme, ele participou do programa Viva a Noite. Né? E ele apareceu de unha cortada. Deve ter dado alguma grana, né? Isso foi até fato. E o Zé do Caixão faz o vilão na trama. Você sabia que a cantora Gretchen, quando ela estava bem no início de carreira, ela chegou a fazer um filme para criança. Faço ideia, que filmaço. Engraçado, curioso, ele foi dirigido por J. Betanco, o que dirigiu 90% do filme dos Trapalhões e tudo lá. É um enredo muito simples, era um orfanato que estava indo para a falência, ela e as irmãs, as melindrosas. Como é que chama essa super produção? Disco Baby, esse é o título do filme. Disco Baby. Eu vou falar agora de uma produção de 76, ou seja, quase 50 anos, chamada Dona Flor, que até então Dona Flor e seus dois maridos, é isso? Mas o filme foi tão popular que o pessoal passou a falar Dona Flor. Dona Flor. Com a Sônia Braga no papel título. Até então, ele foi o recorde de bilheteria aqui no nosso país. E tudo. E o pessoal ficou falando que o Bruno Barreto, o diretor, ficou sendo até o Spielberg Tupiniquim, né? Porque recentemente tinha feito aquele sucesso em Tubarão. E ambos eram jovens na época. Jovens diretores. Eram jovens diretores. Muita gente não entendeu uma participação muito pequena que a Beth Faria teve, interpretando uma cantora, é que ela reviveu o papel que ela havia feito no ano anterior em Estrela Sobe, do mesmo diretor, Bruno Barreto. A Estrela Sobe? A Estrela Sobe. É o título que ela tinha feito no ano anterior. E tudo. É que ela ia fazer Dona Flor, mas acabou que na última hora foi a Sônia Braga, então deram essa participação. Então a Beth faria ou não faria o filme? Olha! e olha que curioso, hein? Dessa vez, os americanos nos copiaram. Teve uma versão com a Sally Field, a eterna Noviça Salvador, e do Jeff Bridges, que também fez a versão de King Kong 76, é Meu Adorado Fantasma.
eles pagaram os direitos autorais do Bruno Barreto. Dessa vez os americanos nos copiaram. Que coisa, hein? E outra curiosidade, aquela música da cantora Simone, Que Será, foi composta exclusivo para o filme Dona Flor e Seus Dois Maridos. Foi inspirado num romance de Jorge Amado e tudo, mas foi um sucesso estrondoso. Eu cheguei a ver num canal, no YouTube, se eu não me engano, com legendas em inglês, ou seja, foi exibido nos Estados Unidos. Teve um filme de 74 chamado Pica-Pau Amarelo. Nem precisa de falar, né? Ele foi filmado naquele sítio Pica-Pau Amarelo de Taubaté, onde nós tivemos o prazer de conhecer. E no desfecho, eles fizeram até um making-off. Eles filmaram assim, a Via Dutra, para mostrar que foi ali mesmo que eles filmaram. Tudo. O enredo mostra o Capitão Gancho, o Peter Pan, a Branca de Neve visitando o sítio Pica-Pau Amarelo. E curioso que 3 anos depois, quando o sítio Pica-Pau Amarelo estreou na Globo, eles transpuseram a sinopse do filme para uma aventura que chamou Os Piratas do Capitão Gancho e tudo. Eu achei interessante. O Capitão Gancho interpretado por Carlos Imperial, que morreu há mais de 30 anos, mais jovens nem vão saber quem é. Achei interessante. E, pois foi filmado na íntegra no Sítio Pica-Pau Amarelo, que hoje é aberto à visitação pública, na cidade de Taubaté. Em 85, nós tivemos uma indicação, né, do melhor filme estrangeiro, O Beijo da Mulher-Aranha, mas não ganhou. Não foi, só foi indicado. Só foi indicado. Que foi filmado na íntegra em São Paulo, capital. Eu vou até postar uma foto que eu tirei na Ipiranga, Avenida São João, que teve cena lá também. Além desse local que eu falei, teve cena na Praça da Sé, no pátio do colégio e tudo. E curioso que você vê os atores brasileiros falando inglês. Na época eu estudava inglês, num curso aí, o professor ou a professora, não lembro, eles até recomendaram que a gente fosse no cinema assistir, que na época muita gente não tinha videocassete, para ver os atores brasileiros falando inglês. Detalhe, o William Hurt e o Raul Julian, ambos falecidos, eles vieram aqui no nosso país para gravar, mas a produção é nacional, é do Hector Babenco, inclusive. Agora vamos falar no filme dos Trapalhões, chamado O Incrível Monstro Trapalhão. Ele teve várias cenas naquele parque, hoje não existe mais o Play Center, aquela coisa toda. Eu lembro que aquele colega meu que adorava o cinema, foi assistir com a gente, ele achou um absurdo, pô, satirizar o Incrível Hulk, o Médico e o Monstro e tudo. Normalmente as pessoas que entendem muito de cinema, que é o seu caso, acham um pouco heresia, né, fazer esse tipo de paródia, né? E eu lembro que, coincidência à parte, se não me engano, estava reprisando até que no famoso Cine Central. Em Juiz de Fora, né? Aqui em Juiz de Fora. O longa, o Incrível Hulk de 77, eu lembro que ele já comentou, assisti ontem o Incrível Hulk, agora vai comparar com uma sátira dessa lá? Eu lembro que ele achou um absurdo. Filme de gosto duvidoso, né? Foi mais uns Trapalhões, né? O Cinderelo Trapalhão. Quem teve uma participação foi aquela apresentadora, Cristina Rocha, que estava muito no início de carreira. Muita gente nem percebeu. Casa de Família. É essa mesmo. Até uma participação e tudo. Foi exibido em vários países. Esse aí caiu bem no gosto popular. O filme dos Trapalhões foi exibido em outros países? Você acredita que esse foi? Não sabia disso, não. Vamos falar de um agora, só que esse enredo é um pouco mais denso. Chama Lúcio Flávio, que foi inspirado num bandido, que ficou conhecido até o bandido, né? O bandido dos olhos verdes e tudo. E pouco antes dele morrer, havia sido lançada a biografia dele em livro, chamado Lúcio Flávio, O Passageiro da Agonia. Aí ele morreu, aí teve ideia de levar a história dele para o cinema, interpretado por Reginaldo Faria. E curioso que o nome Lúcio Flávio manteve, mas os outros integrantes desse grupo de extermínio foram trocados. Só o do protagonista mesmo. Eu comecei o nosso papo furado falando que eu ia falar de longa da década de 70 e 80. Eu queria abrir uma exceção agora, vou falar de uma produção de 2006, fala que Se Eu Fosse Você, que foi inspirado naquele Se Eu Fosse a Minha Mãe, até com a Judy Foster. Sim. O Tony Ramos e a Glória Pires, né? Conforme o título já disse, Se Eu Fosse Minha Mãe, é mãe e filho. Esse é o marido e a esposa. Mas funcionou bem. Agradou muito. Teve continuações, inclusive, não teve? Teve continuação. Eu estou falando do primeiro longa, que foi muito bom, caiu bem no gosto popular. Sim, também grandes atores, né? Sim, tem que ver esse lá. Muito bom. Voltando a falar dos filmes Trapalhões, vou falar de uma... Ou da Poltrona! Isso. De uma produção de 78, chamado
Trapalhões na Guerra dos Planetas. Uma ridícula paródia de Guerra nas Estrelas, né? E agora uma coisa curiosa. Ele foi filmado em tape. E assim, e numa praia deserta, que estava em outro planeta, aquela coisa toda. E outra curiosidade, que foi o primeiro que o Zacarias participou, que foi o primeiro do quarteto. Que antes era só o Renato Aragão, o Dedé, e depois, como o Mussum passou a entrar nesse, foi com eles quatro. Zacarias, o Zacarias. Tiraram a peruca dele no filme? Ele foi exibido nos Estados Unidos. E você acredita que lá passou Brasília, Star Wars? Lá nos Estados Unidos. Foi exibido nos Estados Unidos. Deve ter rido muito, hein? Ainda mais com os americanos. Nossa. Mas foi exibido Brasília, Star Wars. Foi exibido na tela do Tio Sam, também, os Trapalhões, chamado O Saltimbancos Trapalhões, que ele foi o pioneiro a ter a trilha sonora. E a trilha sonora foi daquele cantor, o compositor, o Chico Buarque e tudo lá. Ele foi meio inspirado naquele clássico, os Músicos de Bremen, tudo, que eles eram artistas de rua, aquela coisa toda. Um enredo muito simples. E ele teve uma cena em Hollywood. Foi um sonho que eles tiveram, que eles estavam em Hollywood, que na verdade... Mas não deixa de ser, eles filmaram lá. Você sabe que a crítica considerou o melhor filme do quarteto, ou seja, o Renato Aragão ele fez um filme que era só ele, depois ele e o Dedé, mas o do quarteto, a crítica considerou esse o melhor. O Saltimbancos Trapalhões. Eu queria agora falar de uma produção bem mais recente, uma produção de 2016, chamada Os 10 Mandamentos, que foi inspirada numa novela da Record, né? A Record fez uma parceria com a Paris Filmes também. Entendi. Originalmente isso aí foi uma novela e eles conseguiram enxugar essa novela em 2 horas. Foi, isso mesmo. Eu lembro que passou no cinema e tudo, mas teve sucesso, funcionou. Agora voltando para o final dos anos 80, vamos falar de Princesa Xuxa, Os Trapalhões. O título já diz, né? A Xuxa participou desse filme dos Trapalhões. Teve uma produção de 2013, aquele Minha Mãe é uma Peça. Eles fizeram até comercial, até relacionado ao ator principal, interpretado por aquele Paulo Gustavo, que morreu. Tá. Minha Mãe é uma Peça. Ele fazia o papel de uma senhora, né? Uma senhora meio doida, né? Assim, meio doida não, desculpa. Uma senhora engraçada, né? Engraçada, o sucesso foi tanto que esse Paulo Gustavo levou o personagem para fazer até um comercial de TV. Uma coisa até inusitada. Dona Hermínia. Isso mesmo, esse mesmo. Eu vou falar agora também de um filme dos Trapalhões, do ano de 79, que ele foi exibido nos nossos cinemas. Eu lembro que foi em janeiro de 80, O Rei e os Trapalhões, que ele foi inspirado num filme que eu cheguei até a ver no cinema, chamado O Fabuloso Ladrão de Bagdá, e tudo, que liberta o gênio de uma garrafa e tudo. E esse gênio, eu lembro, que ele foi interpretado por aquele ator, Tony Vermont, que ele morou até aqui em Juiz de Fora, onde morou até morrer. Olha só. Ele rolho de poço, gênio. Um que você uma vez mencionou que ele era enxadrista. Esse mesmo. Tá? O pai de um colega meu jogava direto xadrez com ele. Olha aqui no Parque Ausch, aqui na praça então principal. Ele tinha múltiplos talentos. Não estou falando? Ele era enxadrista e ator. Ele era engraçado, né? Ele tinha um biotipo assim engraçado. Isso mesmo. Tony Vermont. Tony Vermont. Olha. Que pelo menos era o nome artístico que ele tinha e tudo. E teve uma cena muito rápida. Diz que eles gravaram essa cena em Marrocos até, nesse Rei dos Trapalhões. E depois eles viajam no tempo, eles falam que eles queriam botar o ano de 1980 até. Legal. Achei muito bom. E também teve muita bilheteria. Vai a dica aqui, O Rei dos Trapalhões. Eu acredito que esse filme seja até disponível hoje no YouTube hoje em dia, né? Pode ser. Muito bom. Eu vou falar de um filme do ano de 76, há quase 50 anos, Simbal, Marujo Trapalhão. Esse foi só do Renato Aragão e o do Dedé Santana. Olha só. Engraçado, esse foi considerado pelos críticos, assim como uma comédia. Esse não chegou bem a ser um filme infantil, que foi inspirado naquele clássico, Simbal, Marujo, tudo. Esse foi mais uma comédia. Vai mais um filme dos Trapalhões, chamado Os Trapalhões no Planalto dos Macacos. Uma produção de 77. O nome já está entregando, né? Tá. Foi uma paródia do clássico Planeta dos Macacos, né? O título já diz. Engraçado que na sequência inicial mostra o personagem do Renato Aragão em cima de um tubarão vermelhinho, né? Porque o sucesso de Jaws ou Tubarão 75 ainda estava recente. Ainda estava em alta. E também numa sequência inicial, o personagem do Mussum, que interpreta um guarda de trânsito... Guarda Azevedo. Esse mesmo. Guarda Azevedo.
Naquela cena que ele cai num chafariz, não foi dublê, não, foi ele mesmo que fez aquela cena, né? Ele sai todo molhado, tudo foi ele mesmo. Eu sou uma autoridade. É, esse mesmo. Esse eu vi e gostei bastante. Você fala que foi o seu favorito, né? Meu favorito. Então, muito bom. Trapalhões no Planalto dos Macacos. Engraçado que teve uma cena no filme, chamada Eram os Macacos, que eles não gravaram para os filmes, foi uma cena do conjunto Os Imbatíveis, que fizeram na década de 60. Eles aproveitaram essa música e encaixou direitinho, né? Que fala nesse negócio mesmo, e muita gente pensou que foi composta originalmente, mas não foi. Adaptou, né? Conforme você falou, esse personagem do Mussum, ele foi futurista, né? Ele tinha um celular meio despistado, né? Ele tinha um telemóvel, né? Ele falava com o delegado, né? Seu delegado, onde a viatura? Pra onde? Não é novidade, mais um filme dos Trapalhões, chamado Os Vagabundos Trapalhões. A produção é de 82, mas poucas pessoas até lembram disso. Foi uma continuação de Bonga, o Vagabundo, que o personagem do Renato Aragão também chamou Bonga e tudo. E nesse Os Vagabundos Trapalhões também teve trilha sonora. Tá? A crítica achou que fugiu um pouco ao tema, que discutiu muito esses problemas do menor abandonado, aquela coisa toda. Fala uma produção que fez muito sucesso dos anos 2000. Tá, vamos lá. O Auto da Compadecida. Boa. Que já tinha sido levado em forma de minissérie, e com os mesmos atores, né? Eles fizeram o enredo, né? Em forma de longa-metragem, em 2 horas, né? Com o mesmo elenco. Está previsto agora para o dia 25 de dezembro, estrear no cinema o Auto da Compadecida 2. Teve uma versão do ano de 68, chamada A Compadecida, com a Regina Duarte no papel título. Quem participou desse longa, inclusive, foi o Ari Toledo, que nos deixou recentemente. Além de minissérie, teve uma versão com os Trapalhões no Alto da Compadecida. Tá, mas o que funcionou mesmo foi essa, que eu falei, que tinha sido inspirada na minissérie homônima. Que teve João Grilo, né? O Matheus Nachergar, o Celton Mello, Fernanda Montenegro, grande elenco, né? Tiro o meu chapéu, né? Pelo elenco também, e além do enredo, né? O Rogério Cardoso, que hoje é falecido. Sim, e tudo, legal demais. Ó, Gui, pô, você tirou cada coelho da cartola aí, cara, falando muito aí dos filmes dos Trapalhões. Pra quem tem aí a nossa idade, o programa e o filme dos Trapalhões, pô, moldou caráter, né, cara? Eu lembro que muita gente, às vezes em cartaz no filme nacional, até nem assistia, foi que os filmes dos Trapalhões imperaram o cinema nacional na década de 70 e 80. Era filas e filas no cinema para assistir. Ô Gui, a gente se alongou um pouco, né? Mas eu acho que valeu a pena, porque realmente a gente prestou tributo aí às produções nacionais. Beleza, Gui? Um forte abraço. Fomos.